Vamos começar, então, agora pela parte da sua vivência na área da saúde. Tá. Dentro da sua vivência na área de saúde, eu queria que você contasse um pouco daqueles desafios que você vê dos gestores, aqueles erros mais crassos, aqueles erros mais comuns da gestão na saúde. Então, a gente tem que separar quem é o gestor. O gestor é o empresário ou ele contratou alguém? Vamos separar, vou começar pelo mais clássico, quando o médico vira empresário. Ele divide a jornada dele entre atender paciente, resolver o faturamento, o horário da secretária, se fulano chegou, se tem cafezinho, ele fica nessa jornada, né? E aí ele não acaba tendo uma boa gestão. Não vou discutir a parte médica, que a gente não é médico aqui. Mas ele fica numa situação que ele vai ficar míope, né? Ele vai olhar só o faturamento, ou ele vai olhar o caixa, ele confunde o caixa da empresa com o bolso dele, né? Então, tem algumas questões muito particulares. O principal erro do médico é ele não se atentar aos principais indicadores da saúde, que é conversão, faturamento, glosa, né? Então, assim, a maioria das clínicas vivem de consulta, e consulta não deixa ninguém rico, né? É verdade. Se ele não controla a taxa de conversão, ou seja, o paciente fez uma consulta e fez algum procedimento, e a gente não está falando de fora da ética, a gente está falando de dentro da ética médica, lógico. Mas ele não controla isso, ele está perdendo dinheiro. O paciente vai fazer aquilo em outro lugar que poderia fazer naquela clínica. E depois desse trabalho todo, ele consegue remeter aquilo ao convênio, e o convênio glosa, ele não conta, ele não sabe porque glosou, então ele trabalhou, mas não levou. Então, controlar isso, eu acho que é o erro mais clássico, assim. Ele só olha para o caixa. Se o caixa está bom, eu vou indo. Se o caixa está ruim, eu faço empréstimo. E depois começa a faturar de novo e faço empréstimo. E ele vai ficar na roda viva. Agora, quando a gente fala de um gestor profissional, ou alguém que não é sócio, está ali gerindo a clínica, aí tem tanta coisa para falar. Então, assim, vamos lá. Esse gestor normalmente ele erra também nesses pontos, mas ele não se atenta para a renovação de contrato com convênio, ele não renova o ticket médio, então a inflação está comendo o dinheiro dele, né? Está há 10 anos faturando o mesmo dinheiro, o mesmo prestador de serviço para o mesmo preço. Ele não olha para o corpo clínico, ele não renova um clínico, ele não faz um marketing adequado, enfim, ele não torna a empresa atraente. E esses erros interferem tanto na atração de clientes quanto na atração de médicos. Porque se aquela unidade de serviço de saúde não está adequada ou não está atrativa, o médico também não vai sentir atração por aquela unidade. Um outro erro muito comum que eu vejo assim, com muita frequência, e aí é um pouco mais avançado do que o básico, ninguém faz um bom planejamento estratégico. Já parou para pensar nisso? É verdade. Eles acha que vai gastar muito dinheiro em marketing, vai ter cliente e é isso aí. E um bom planejamento estratégico, ele prevê alguns indicadores de gestão bem importantes. Além da conversão, além do ticket médio, outros, né? Então, jornada do cliente, quando que ele retorna, quando ele deveria retornar, quais os serviços eu deveria fazer para aquele tipo de paciente. Isso tudo para maximizar preço. Maximizar preço, eu quero dizer, aquela empresa valer mais. Interessante. Ela ter perpetuidade de valor, ou seja, e aí chega no ponto final que eu acho que é que ninguém pensa mesmo, aí ninguém pensa em perpetuidade. Ou seja, verdade. Como esse negócio vai existir além de mim, né? Quando é que eu posso parar de trabalhar e esse negócio vai existir além de mim? São os erros que eu vejo com maior clareza. Excelente. Vamos entrar nesse assunto, que eu acho esse assunto também sensacional, porque os médicos, eles não têm essa visão, essa possibilidade de deixar... Eles normalmente pensam em deixar para os filhos, né? Mas o filho quer? Quando o filho fez a medicina... Mas ele quer? Ele é médico. Ele quer herdar isso aí? É verdade, pode ser que não queira. Mas interessante que ele pode transformar a clínica dele num empreendimento realmente rentável e pode, no futuro, vendê-la, inclusive, sim. por um bom recurso. A parte de venda é o que a gente gosta de falar muito, Larissa, assim.
tem uma técnica que a gente usa muito, e ela não é novidade, ele só adaptou para a saúde, que é a gestão baseada em valor. Então imagine que sua empresa na Bolsa de Valores lá, vai, Petrobras. Sobe, Conselho Estratégico decide alguma coisa, desce, sobe de novo, o dólar interferencia. Numa empresa é igual. Ou seja, aquilo que você toma de decisão para a perpetuidade do seu negócio, ele também interferencia no valor que o mercado está disposto a pagar naquele momento pela sua empresa. Então, às vezes, você não quer vender naquele momento. Mas uma estratégia bem interessante é deixar a empresa sempre atraente para um bom investidor. Porque, como eu estava falando no começo, né, às vezes o filho não vai querer. O filho não herdou o dom de ser empresário. Ou ele não está afim mesmo. Às vezes a empresa é de cardiologia e o filho quer fazer neurologia. Entende? Então, não vai bater ali. Eu já vi muito, só interromper um pouco você, eu já vi muito médicos que vão se aposentar, chamar um colega mais jovem... Arrendar a clínica, né? Arrendar a clínica e os pacientes. É, exatamente. Não tem perpetuidade. Não tem perpetuidade. Não construiu valor suficiente para poder conseguir vender aquele empreendimento. Ele deu de mão beijada para que os pacientes não pudessem perder a continuidade de tratamento. O cara trabalhou ali 30, 40 anos e... né? Então, quando a gente fala de mercado de fusões e aquisições, a gente tem que falar que a empresa tem que valer mais todo ano. Valendo mais, ele vai ter uma decisão na sua jornada, ou seja, está na hora de vender. Até assim, se eu fosse ter uma empresa e passar para minha filha, que hoje tem 10 meses, mas já pensando lá na frente, eu teria que deixar um bom ativo para ela, né? Um ativo que funcione, que trabalhe, que dê dinheiro. Porque um grande problema também do gestor médico, e voltando à primeira pergunta, é que você já percebeu que existe uma dependência do médico na clínica? Sim. O doutor fulano de tal que tem a agenda cheia e o doutor Zezinho lá tem 3 pacientes no mês, né? Então, se aquele médico sair, ou ficar doente, ou tirar férias, ou qualquer outra coisa, o faturamento cai. Isso é falta de perpetuidade. Então, assim, quando a gente fala de mercado de fusões e aquisições, a gente está falando de uma empresa que vai ser atrativa para investidores. Você tem que fazer isso agora, porque o seu investidor pode ser seu filho, mas pode ser o mercado, pode ser seu colega médico. E isso tudo, você tem que valorizar a sua história, ou seja, eu vou transferir esse ativo pelo melhor preço possível.